Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Os relógios marcam 18 horas e eu quero que você pare exatamente onde está, pare com o corpo cansado, pare com a mente cheia, porque hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026 e o Senhor separou esta hora para falar com você antes de qualquer palavra minha. Eu quero lembrar o que está escrito no Evangelho de Mateus. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e curou as nossas doenças. Essa palavra não é passado, essa palavra é hoje, essa palavra é agora. Talvez você esteja assistindo essa oração deitado numa cama, sentindo o corpo pesado. Talvez você esteja assistindo do lado de um leito de hospital, cuidando de alguém que ama. Talvez você esteja em casa com uma dor que já dura tempo demais e já não sabe mais como pedir ajuda, seja qual for o motivo que trouxe você até aqui nesta noite. Eu quero que você saiba que não foi acaso. Deus preparou este momento para você. Feche os olhos, ore comigo, porque esta noite não é uma oração qualquer. Esta noite é uma oração de cura. Altíssimo, Deus maravilhoso, poderoso e eterno, Pai, Tu és Deus de graça, Tu és Deus de bondade, Tu és Deus de misericórdia, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que não olha para o tamanho da doença, mas olha para o tamanho do Teu poder. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Senhor que te sara, Tu és aquele que formou cada célula do nosso corpo com as próprias mãos. Tu és aquele que conhece cada osso, cada veia, cada batida do nosso coração, porque foste Tu que os fizeste. Tu és fiel, Tu és bom, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus que caminhou pela Galileia, tocando em leprosos que ninguém mais tocava. Tu és o Deus que parou o cortejo fúnebre para devolver um filho vivo para sua mãe. Tu és o Deus que sentiu a virtude sair de ti. Quando uma mulher tocou a bainha do teu manto, Tu és o mesmo Jesus que ainda hoje estende a mão e diz: eu quero, fica limpo diante de ti. Eu me curvo nesta noite de terça-feira. Tu és Deus de aliança, Tu és Deus que não muda, Tu és Deus que cumpre o que promete. Tu não és homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tu disseste, farás, Tu falaste e cumprirás. E é por isso, Senhor, que eu venho a Ti nesta noite, com confiança, não porque eu mereça, mas porque Tu és fiel, não. Porque eu tenho a força, mas porque a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Tu és o Deus dos exércitos, Tu és o Deus que luta pelos Teus filhos, Tu és o Deus que não dorme nem cochila enquanto vigia sobre nós. Tu és o Deus que separou as águas, Tu és o Deus que fechou a boca dos leões, Tu és o Deus que caminhou no meio do fogo com 3 jovens e não deixou nem o cheiro de fumaça neles. Tu és capaz, Senhor, Tu és mais que capaz. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, sem nem perceber que é um milagre. Obrigado pela saúde que muitas vezes só notamos quando ela falta. Obrigado pelos livramentos que já aconteceram e que a gente já nem lembra mais. Obrigado por cada manhã que acordamos com o coração batendo. Obrigado por cada passo que ainda conseguimos dar sozinhos. Obrigado por cada refeição que conseguimos engolir sem dificuldade. Obrigado por cada noite de sono que muita gente nem consegue ter. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, e é com esse mesmo Deus fiel que a gente conversa agora sobre o corpo que dói, sobre o corpo que cansa, sobre o corpo que às vezes parece que já não aguenta mais. Obrigado também, Senhor, pelas vezes que Tu curaste sem a gente nem perceber que estava doente. Obrigado pelas vezes que Tu evitaste um acidente que a gente nem sabe que ia acontecer. Obrigado pela proteção invisível que cerca a nossa vida todos os dias. Obrigado pelos médicos que Tu colocaste no nosso caminho. Obrigado pelos remédios que Tu permitiste que fossem descobertos. Obrigado pela ciência que também é instrumento nas Tuas mãos, porque Tu usas médico, Tu usas remédio, Tu usas cirurgia, mas acima de tudo és Tu quem cura. Senhor, eu quero orar por esta mulher que está deitada numa cama de hospital agora mesmo. Enquanto essas palavras são ditas, o soro pingando devagar, os olhos cansados de tanto esperar um resultado de exame. Ela não sabe o que vem amanhã, mas, Senhor, Tu sabes, toca nessa mulher agora, toca nesse corpo que
Já não tem mais forças para chorar. Cura essa mulher, Senhor, no nome de Jesus. Tira o medo que mora dentro dela e coloca no lugar do medo a certeza de que tu és o médico dos médicos, que nenhum diagnóstico é maior que a tua palavra. Eu quero orar por este homem que descobriu uma doença que ele nunca imaginou que fosse ter. Homem forte, homem que sempre cuidou da família e agora se vê fraco numa cadeira de espera, olhando para o celular, esperando notícias. Senhor, esse homem não sabe como pedir ajuda porque a vida inteira ensinaram ele a não pedir. Mas hoje ele pede em silêncio e tu ouves o silêncio dele. Senhor, cura esse homem, restaura esse corpo, devolve a força para as mãos que sempre trabalharam, devolve o ânimo para o coração que está cansado de lutar sozinho. Eu quero orar por esta criança que está internada longe de casa, uma criança que devia estar brincando, está numa cama de hospital com os pais do lado orando em silêncio. Senhor, tu que disseste, deixai vir a mim as criancinhas, eu clamo por essa criança. Agora estende a tua mão sobre esse corpo pequeno. Cura essa criança no nome de Jesus. Devolve a energia, devolve o sorriso, devolve a saúde que uma criança merece ter, Senhor. Os pais dessa criança estão cansados de chorar, escondido no corredor do hospital. Fortalece esses pais também. Eu quero orar por este idoso que já passou da idade de ir e vir sozinho e hoje depende de outros para tudo que sente, o corpo pesado que sente, as juntas doerem, que às vezes se sente um peso para a própria família. Senhor, esse idoso ainda tem valor, esse idoso ainda tem propósito. Toca no corpo dele, Senhor, alivia a dor. Devolve o movimento, devolve a dignidade e, sobretudo, Senhor, faz esse idoso sentir que ele não é peso, ele é dádiva, ele é história, ele é raiz da família dele. Eu quero orar por esta pessoa que sofre de uma dor que ninguém vê, uma dor de cabeça, que não passa uma dor nas costas, que não deixa dormir direito, um cansaço que os médicos não conseguem explicar direito. Senhor, tu vês o que os exames não mostram, tu conheces o que a ciência ainda não alcançou. Toca nesse corpo cansado, Senhor, renova essa pessoa por dentro, porque está escrito que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Eu quero orar também por aquele que está enfrentando um tratamento longo, uma quimioterapia, uma cirurgia marcada, um exame que ainda vai ser feito. Senhor, tira o medo do coração dessa pessoa antes mesmo do resultado chegar, tira a ansiedade que consome mais do que a própria doença. Coloca um médico competente no caminho dela, coloca as mãos certas guiando o tratamento dela e, sobretudo, Senhor, coloca a tua mão sobre o corpo dela, porque nenhuma mão humana age sem a tua permissão. Eu quero orar também por aquela mulher que sente o corpo mudando e não entende mais o que está sentindo, dores estranhas, cansaço que não passa nem dormindo o dia inteiro, exames que ainda não saíram e uma angústia que cresce a cada dia, que passa sem resposta, Senhor. Essa mulher já foi a médico, já foi a outro médico e ninguém deu um diagnóstico claro, só incerteza, só espera. Eu peço, Senhor, que tu reveles o que precisa ser revelado, que guies as mãos de quem vai examinar essa mulher, que tragas clareza. No meio dessa névoa de dúvida, cura o corpo dela, Senhor, mesmo que o nome da doença ainda não tenha sido dito, acalma o coração dela nesta noite. Eu quero orar por aquele jovem que foi diagnosticado com uma doença que ninguém esperava, numa idade que ninguém esperava. Um jovem que devia estar pensando em estudo, em trabalho, em futuro e agora pensa em tratamento, em remédio, em internação. Senhor, esse jovem sente raiva, sente revolta, sente que a vida foi injusta com ele. E, Senhor, eu não vou fingir que entendo a dor dele, mas eu sei que tu entendes. Eu sei que tu choraste diante do túmulo de um amigo, então tu sabes o que é dor. Eu clamo por esse jovem agora, devolve a esperança, devolve o ânimo para lutar, devolve a vontade de acreditar num amanhã melhor. Eu quero orar por essa mãe que cuida do filho doente há anos, que já perdeu a conta de quantas noites não dormiu direito, que já gastou tudo que tinha em remédio, em consulta, em exame e ainda assim não desistiu. Senhor, essa mãe está exausta. Essa mãe às vezes chora no banheiro para ninguém ver, mas ela
Continua, ela não larga a mão do filho dela. Senhor, eu peço força para essa mãe, força para o corpo dela, que também está adoecendo de tanto cuidar do outro. Renova as forças dela como renovas as forças da águia, que sobe com asas e não se cansa. Eu quero orar por essa família inteira reunida numa sala de espera de hospital, cada um com o coração apertado, esperando notícia do pai que está na cirurgia, esperando notícia da mãe que está internada, esperando notícia do irmão que sofreu um acidente, Senhor. Essa sala de espera está cheia de gente com medo, cheia de gente que não sabe o que vai acontecer. Eu clamo, Pai, sobre essa sala. Eu clamo Tua presença sobre cada família que está esperando notícia agora mesmo. Enquanto essa oração está sendo feita, cobre com o Teu sangue cada cirurgia que está acontecendo nesta noite. Guia a mão de cada médico, Senhor. Guia o bisturi, guia cada decisão, guia cada segundo dessa operação. Eu quero orar por aquele que já perdeu a esperança de melhorar, aquele que já ouviu muitas vezes que o caso é difícil, que já se acostumou a conviver com a dor, que já nem lembra mais como é viver sem remédio, sem consulta, sem hospital. Senhor, Tu és especialista no impossível. Tu és o Deus que reergueu Lázaro depois de 4 dias. Tu és o Deus que curou o paralítico, que ninguém mais tinha esperança de curar. Eu clamo para que essa pessoa lembre que não existe caso perdido diante de Ti, que não existe diagnóstico maior que a Tua palavra, que enquanto há vida há esperança e enquanto há Deus há mais esperança ainda. Senhor, eu penso também naquele que cuida sozinho de um familiar acamado, que trocou a própria vida pelo cuidado do outro, que já não sai de casa, que já não tem tempo para si mesmo. Senhor, abençoa esse cuidador, fortalece esse cuidador, porque muitas vezes ele é esquecido nas orações, porque a atenção toda vai para quem está doente. Mas esse cuidador também precisa de cura, precisa de descanso, precisa sentir que Deus vê o sacrifício silencioso dele todos os dias. Renova o corpo e a alma de quem cuida sem nunca reclamar. Eu quero orar também por aquele homem que trabalhou a vida inteira com o próprio corpo, pedreiro, carregador, motorista de caminhão, que hoje sente a coluna gritando de dor, que hoje não consegue mais levantar peso como antes, que sente vergonha de pedir ajuda, porque a vida toda foi ele quem ajudou os outros, Senhor. Esse homem tem orgulho e o orgulho às vezes atrasa o tratamento. Eu peço que Tu amoleças o coração dele para ele aceitar, cuidar de si mesmo, para ele entender que procurar médico não é fraqueza, é sabedoria. Cura essa coluna, Senhor. Cura essas juntas gastas de tanto trabalho. Devolve o movimento a esse corpo que serviu tanto e nunca parou para descansar. Eu quero orar por essa criança que nasceu com uma condição rara, uma síndrome, que os médicos ainda estão aprendendo a entender, pais que rodaram hospital atrás de resposta, atrás de um especialista que entendesse o caso do filho deles. Senhor, eu sei que existem doenças que o mundo chama de raras, mas para Ti não existe nada raro, não existe nada complicado. Tu formaste essa criança com propósito. Eu clamo sabedoria para os médicos que cuidam dela. Eu clamo paciência para os pais que enfrentam esse caminho. Eu clamo cura sobre esse corpinho pequeno que já enfrentou tanto numa vida tão curta. Eu quero orar por aquela pessoa que sofre de ansiedade, que sente o coração disparar sem motivo aparente, que sente falta de ar no meio da noite, que já foi parar na emergência achando que era o coração e descobriu que era pânico. Senhor, essa dor é real mesmo. Que o exame não mostre nada, essa angústia é real. Mesmo que ninguém veja de fora, eu peço paz para essa mente cansada. Eu peço que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente dessa pessoa. Em Cristo Jesus, tira o medo de ter medo. Senhor, tira essa sensação de que algo terrível vai acontecer a qualquer momento. Eu quero orar por essa mulher que está grávida e recebeu uma notícia difícil sobre o bebê, uma mulher que carrega esperança e medo ao mesmo tempo dentro do próprio corpo. Senhor, Tu formaste esse bebê no ventre dela com as próprias mãos. Tu conheces cada detalhe dessa vida que ainda nem nasceu. Eu clamo proteção sobre essa gravidez. Eu clamo saúde para essa mãe e para esse filho. Eu clamo que o medo dê lugar à fé, que a incerteza dê lugar à confiança de que Tu estás no controle de cada semana dessa gestação.
Eu quero orar por aquele idoso que já enterrou, irmãos que já enterrou amigos e agora enfrenta a própria doença, sentindo que está sozinho nessa luta. Os filhos longe, a agenda cheia, as visitas curtas. Senhor, esse idoso tem medo de morrer. Sozinho, tem medo de ser esquecido numa cama de hospital. Eu clamo companhia para esse idoso. Eu clamo que alguém apareça para segurar a mão dele. Eu clamo que ele sinta a tua presença mesmo quando não sente a presença de gente. Eu clamo que ele lembre que tu prometeste nunca deixar nem desamparar. Eu quero orar por aquele que está numa fila de espera do sistema público de saúde há meses, esperando uma cirurgia, esperando uma consulta com especialista, esperando um exame que não sai, porque a fila é longa demais. Senhor, tu vês essa fila. Tu conheces cada nome nessa lista. Eu clamo que a burocracia não seja mais forte que a tua vontade. Eu clamo agilidade, eu clamo que o tempo de espera se encurte. Eu clamo que essa pessoa não precise sofrer mais do que já sofreu esperando ser atendida. Eu quero orar por aquela pessoa que está lidando com um vício que destrói o corpo, aos poucos o álcool, que corrói o fígado, o cigarro que consome os pulmões, uma dependência que a própria pessoa sabe que está matando, mas não consegue parar. Sozinha, Senhor, eu não venho aqui julgar essa pessoa. Eu venho aqui pedir libertação, eu venho pedir que tu quebres essa corrente, que tu dês força para recomeçar, que tu coloques no caminho dela pessoas que ajudem de verdade, não que só cobrem. Cura o corpo que já está sendo destruído, mas cura também a raiz que fez essa pessoa buscar fuga numa substância. Eu quero orar por aquele que acabou de sair de uma cirurgia e está no período de recuperação, sentindo o corpo dolorido, sentindo cada movimento custar caro, sentindo o remédio da anestesia ainda pesando no organismo. Senhor, abrevia essa recuperação, acelera essa cicatrização, faz o corpo responder bem ao pós-operatório, evita qualquer infecção, evita qualquer complicação, que a cirurgia tenha sido a última etapa difícil antes de uma vida inteira de saúde restaurada. Eu quero orar também por aquele casal que está enfrentando a doença de um dos dois, depois de décadas juntos, um casal que prometeu na saúde e na doença e agora vive o peso dessa promessa todos os dias, o marido que virou também enfermeiro, a esposa que virou também cuidadora sem nunca ter escolhido essa profissão. Senhor, fortalece esse casal, renova o amor que às vezes fica cansado de tanto cuidar, renova a paciência que às vezes se esgota. Lembra esse casal que o amor que resiste à doença é o amor mais forte que existe, que tu estás no meio dessa aliança até no dia mais difícil. Está escrito na tua palavra, Senhor, pelas suas chagas fomos sarados. Essa não é uma promessa para um dia distante, essa é uma promessa para agora, essa é uma promessa para esta noite de terça-feira. Eu declaro cura sobre cada corpo que está ouvindo essa oração. Eu declaro restauração sobre cada célula doente. Eu declaro que a enfermidade não tem a palavra final na vida de ninguém aqui, porque quem tem a palavra final és tu, Senhor. E agora, Senhor, eu levanto a voz porque há um espírito de enfermidade que quer roubar a vida do teu povo. Há um espírito de morte que sussurra que não tem cura, que sussurra que não tem jeito, que sussurra que essa doença vai vencer. E eu digo, em nome de Jesus Cristo, esse espírito não tem autoridade. Aqui sai espírito de enfermidade, sai espírito de enfermidade, sai espírito de enfermidade, fora em nome de Jesus Cristo, fora em nome de Jesus Cristo, fora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo o espírito de morte que ronda os hospitais, que ronda as camas de dor, que sussurra desespero no ouvido de quem está fraco. Sai espírito de morte, sai espírito de morte, sai espírito de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quebro toda a cadeia de doença que passa de geração em geração. Eu quebro toda a maldição de enfermidade que atormenta essa família. Há poder no sangue de Jesus Cristo para repreender os demônios. Há poder no sangue de Jesus para expulsar toda enfermidade que não tem nome. Eu levanto a voz contra todo espírito de enfermidade que curva as costas, que trava as juntas, que rouba o movimento do corpo. Assim como Jesus libertou a mulher que estava curvada há 18 anos, eu declaro, liberta essa pessoa agora, sai. Espírito que curva, sai. Espírito que trava, sai. Espírito que
Aprisiona fora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que o corpo se endireite, eu ordeno que a coluna se firme, eu ordeno que os joelhos se fortaleçam no nome poderoso de Jesus. Eu repreendo o espírito de desânimo que faz o doente desistir do tratamento. Eu repreendo o espírito de desespero que faz a família perder a esperança. Sai desânimo, sai desespero, sai incredulidade. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto um exército de fé sobre cada leito de hospital. Eu levanto uma cobertura de sangue sobre cada família que está sofrendo com a doença de alguém que ama, fora toda enfermidade sem nome, fora todo tumor, fora toda infecção, fora toda dor que não passa. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto libertação agora. E eu não vou parar por aqui porque há ainda um espírito de infertilidade que atormenta lares, que rouba o sonho de ser mãe, que rouba o sonho de ser pai. Sai espírito de infertilidade, sai espírito de infertilidade, sai espírito de infertilidade. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a maldição sobre o ventre que ainda não gerou vida. Eu quebro toda a palavra ruim que já foi falada sobre o corpo dessa mulher que tanto deseja ser mãe. Fora espírito de esterilidade, fora espírito que trava sonhos, fora em nome de Jesus. Eu repreendo também todo espírito de dor crônica que mora no corpo há anos, que faz a pessoa acordar com dor e dormir com dor. Sai dor crônica, sai dor crônica, sai dor crônica. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro essa corrente de sofrimento físico que já dura tempo demais. Eu ordeno que o corpo pare de doer, eu ordeno que a inflamação seque, eu ordeno que o nervo pare de queimar em nome de Jesus Cristo. Eu declaro alívio agora mesmo sobre cada articulação, sobre cada músculo, sobre cada osso que está gritando de dor nesta noite. Eu quero orar ainda por aquele que sofre de uma doença mental que a sociedade insiste em não entender, que enfrenta uma depressão profunda, uma ansiedade que paralisa, um transtorno que os outros chamam de frescura, sem saber o peso que essa pessoa carrega. Senhor, eu clamo por essa mente cansada, eu clamo por esse cérebro que precisa de cuidado, assim como qualquer outro órgão do corpo. Tira o estigma, tira a vergonha de buscar ajuda, coloca no caminho dessa pessoa o profissional certo, o tratamento certo. E, sobretudo, Senhor, coloca a tua paz que excede todo entendimento, guardando o coração e a mente dela em Cristo Jesus. As barreiras foram quebradas, os impedimentos foram removidos, a enfermidade não tem mais lugar aqui, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E onde há liberdade não há espaço para a doença ficar morando. Eu decreto que a partir de agora começa uma virada na vida de quem está enfermo. Eu decreto que os médicos vão encontrar o caminho certo, eu decreto que os remédios vão fazer efeito, eu decreto que os tratamentos vão surtir resultado, porque Deus está no meio de cada processo. Eu decreto que cada exame que sair nos próximos dias vai trazer boa notícia. Eu decreto que cada cirurgia marcada vai correr bem. Eu decreto restauração completa sobre cada corpo mencionado nesta oração. Senhor, eu me lembro da tua promessa em Jeremias que diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Eu aplico essa promessa hoje sobre cada corpo doente. Eu aplico essa promessa sobre cada família que está numa sala de espera. Eu aplico essa promessa sobre cada criança internada, sobre cada idoso fragilizado, sobre cada homem e cada mulher que está lutando por saúde nesta noite. Eu me lembro também da promessa do Salmo 103 que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que resgata da cova a vida. Essa promessa é para hoje, essa promessa é para você que está ouvindo agora. Eu declaro que nenhuma das tuas enfermidades ficará sem cura. Eu declaro que a tua vida será resgatada da cova. Eu declaro que a tua juventude se renovará como a da águia. Eu declaro que a mesma mão que sarava os doentes na Galileia continua sarando hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E eu me lembro ainda da promessa de Isaías que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra não fala de talvez, essa palavra fala de fomos já. Aconteceu na cruz, já está garantido, e agora é questão de tu te apossares dessa cura que já é tua por direito no nome de Jesus. Eu me lembro também da terceira carta de João, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é uma oração que já foi feita há 2000 anos e continua valendo hoje. Eu declaro que, assim como vai bem a tua alma, nesta noite de oração vai bem também o teu corpo. Eu declaro alinhamento entre corpo, alma e espírito, porque quando o espírito está em paz, o corpo encontra caminho para se curar. Confirma, Senhor, grande livramento na vida dos ouvintes deste canal. Confirma a cura na vida dos inscritos que estão assistindo agora mesmo. Cubra-os com o teu sangue, cubra a família de cada um, cubra o corpo de cada um, cubra a mente de cada um, que nenhuma enfermidade tenha poder sobre eles, que nenhum diagnóstico tire a paz de ninguém aqui, porque tu és maior que qualquer exame, maior que qualquer médico, maior que qualquer prognóstico. Eu confirmo cura sobre quem está em casa, sozinho, sofrendo, em silêncio. Eu confirmo cura sobre quem está internado agora mesmo. Eu confirmo cura sobre quem vai fazer um exame amanhã. Eu confirmo cura sobre quem recebeu um diagnóstico essa semana. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E agora, Senhor, eu peço que abençoe você que está ouvindo esta oração. Que abençoe a sua casa, toda a sua família, que Deus guarde você aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, que essa cura que a gente clamou aqui alcance não só o corpo, mas também o coração, porque às vezes a maior ferida não é a que se vê no exame, é a ferida de dentro que ninguém enxerga. Deus quer curar você por completo hoje, quer curar o corpo e quer curar a alma, quer tirar a dor física e quer tirar também a mágoa que envenena por dentro, quer devolver a saúde e quer devolver a paz que só Ele pode dar. Que esta noite de terça-feira marque o início de uma virada na sua vida, que a partir de hoje você não seja mais o mesmo, que a doença que tentou te definir não tenha mais a última palavra, porque quem tem a última palavra é aquele que te formou no ventre da tua mãe, é aquele que conta os cabelos da tua cabeça, é aquele que não vai te deixar nem te desamparar. Que a bênção do Senhor desça sobre a sua vida como orvalho, desce sobre a terra seca, que ela penetre em cada célula do seu corpo, em cada pensamento da sua mente, em cada sentimento do seu coração, que você durma esta noite sabendo que não está sozinho, que existe um Deus que vela por você enquanto você descansa, que existe um exército de anjos cuidando da sua casa e da sua família. Enquanto você fecha os olhos até meia-noite naquela oração maravilhosa, a gente se encontra de novo para continuar clamando junto. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço em nome de Jesus.